Vamos lá comigo, eu vou mostrar para vocês lá no computador como que eu viajo nas ideias, como que eu faço minhas pesquisas. É aqui, ó, tudo aqui. O cenário do vídeo hoje está diferente, né? Não é porque eu estou aqui em Belo Horizonte que a obra não para. Na verdade, é aqui que eu faço todo o planejamento, né, da obra. Então eu sento ali no computador e começo a pesquisar sobre a fase que a gente está mexendo nesse momento na obra. E agora eu estou num dilema, gente. Estou num dilema que é sobre o telhado. Que tipo de telhado fazer, qual material para a estrutura do telhado a gente vai usar, o estilo do telhado, né? Então, tem todos esses critérios que a gente tem que avaliar e como que a gente coloca isso em um projeto para iniciar a produção mesmo, né? A ação de fazer o telhado. Então, eu estou nesse momento, eu vou mostrar para vocês hoje como que eu pego minhas referências, como que eu estudo, porque o projeto todo da cabana, ó, tá aqui, tá tudo na cabeça. Não tem nada de 3D, nada de desenho bonitinho, não. A gente vai fazendo de acordo com a fase lá. E hoje eu vou mostrar um pouquinho como que funciona isso. Sai da minha cabeça para um estudo de referência, para o papel e para a execução. Então, vamos lá comigo, que eu vou mostrar para vocês lá no computador como que eu viajo nas ideias, como que eu faço minhas pesquisas. É aqui, ó, tudo aqui. O primeiro ponto é o seguinte, né? O designer, como que vai ser esse telhado? Tá? Eu tenho a particularidade de que a gente está reformando uma casa que já existia. Então não tem como mudar muita coisa, né? Porque a gente está aproveitando algumas paredes dessa casa. Então o formato ali que a gente pensa são tipo uma cabana mesmo, duas águas, né? Tem como fugir muito disso. Só que a gente tem que seguir a referência da ideia que a gente quer passar ali para a nossa cabana. Então, onde que eu entro muito e faço essas pesquisas é no Pinterest, né? Entro aqui no site Pinterest. Vou mostrar aqui para vocês. Eu já criei aqui várias pastas, né? Tudo sobre a cabana, sobre as áreas da cabana, telhado, tem aqui ó, cozinha, banheiro, lavabo, a sala. Então, a gente vai pegando, né, essas ideias e criando essas pastas para, quando for o momento da gente mexer naquele ambiente, a gente revisitar aqui e aprofundar nessas pesquisas. Então aqui, vocês estão vendo essas várias imagens aqui de telhado, que é o que a gente está pensando lá, né, para cabana. Então aqui, ó, esse formato de duas águas que eu disse, mas o grande ponto agora é, tá, que tipo de telha a gente usa, né? Tem telha sanduíche, telha shingle, tem essas telhas galvanizadas com um aspecto assim meio enferrujado que você consegue dar para ele, que eu gosto muito, tá? Não só no telhado, mas também nas paredes. Eu acho muito legal esse estilo. Então dá para fazer não só interno como externo, mas falando do telhado, eu estou exatamente nesse período de pesquisa do tipo de telha, porque, como eu disse, como lá é uma casa que já existia, e a gente, obviamente, não tem acesso ali ao projeto da fundação, a gente está muito no visual, né? Quando a gente está mexendo ali, a gente vê a estrutura da fundação da casa, mas tem alguns telhados, tem algumas características que a gente não pode fugir. Por exemplo, colonial.
Existe um cálculo de peso por metro quadrado e o telhado colonial é um telhado pesado. E lá a gente não tem acesso a como que foi feito de fato a infraestrutura ali da fundação. Então, o colonial a gente já descartou, tá? Não vai ter como fazer lá, é muito arriscado. E aí outras características que a gente precisa estudar, né? Lá em Itatiaia, o clima, um clima geralmente frio, e aí tem a questão que, mas no verão também faz calor, né? Beleza, então que tipo de telha se adequa ao clima da cidade, que tenha a estética parecida com a cabana que a gente quer e que funcione, que seja funcional, né? É importante também não só pensar na estética, mas ele tem que ser funcional. Período de chuva, se for um telhado de zinco, com aquele aspecto envelhecido, que a gente gosta muito, beleza, mas só que quando tem uma chuva, a questão da acústica, né? Dá um barulho muito alto. Aí tem a questão do forro também, a gente pensa em colocar um forro de tábuas, até de demolição também, mas aí fica aquela dúvida, vamos colocar forro ou vamos deixar aparente, né, a telha? Mas se a gente for deixar aparente, não pode ser qualquer telha. Então, estou exatamente nesse dilema, nessa fase de planejar o nosso telhado, porque é a próxima etapa da obra. A gente precisa aproveitar que não está em período de chuva e tem que fazer o telhado. Olha, não é porque não tem um projeto que a gente não faz um mínimo de desenhos, né? Então, vocês lembram lá dos pilares que a gente subiu, vai ser a frente da casa? É mais ou menos isso aqui. Aqui são as janelas, a porta, aqui 2 janelas, né? Embaixo também de vidro, aqui a porta, aqui mais uma janela com a bancada e aqui em cima vai vir a peça de madeira. Então, nós vamos ter aqui uma varanda, provavelmente vai ser um deck. Então esse telhado ele tem que cobrir essa área aqui também, né? Tem que avançar para essa área aqui do deck. Então é aí que é o ponto, gente. Aqui, ó. Eu não sou muito bom no desenho, não, mas aqui dá para ter uma ideia de como ficar baseado nas nossas referências. E depois, obviamente, eu vou trazer uma pessoa especialista em telhado, já fez vários telhados lá em Itatiaia, então ele é especialista em madeira, para a gente calcular essas peças aqui, a chamada tesoura, os pilares, enfim. Então, eu também tento trazer para cá, para o papel, um mínimo de projeto para a gente calcular o material que a gente vai comprar. E eu queria que vocês me ajudassem aí, ou dessem sugestão de tipo de telha, tipo de forro. Se vocês gostam dessa ideia, desse estilo que a gente está querendo levar, a cabana, de 2 águas, esse estilo mais cabana mesmo, né? Acabamento em madeira, em ferro. Eu vou pedir para você deixar aqui no comentário qualquer sugestão ou crítica ou não por um determinado tipo de telha. Deixa aqui no comentário que eu vou com certeza ler e saber se a nossa ideia está de acordo com a sua ideia, né? Porque a gente está construindo isso aqui junto, tá? O projeto está aqui na minha cabeça, mas eu quero que tenha participação de mais pessoas também. Gente, é isso. É preciso muito café porque a cabeça não para. É toda hora tendo uma ideia, toda hora tendo uma referência, mas a gente precisa focar, né, em cada fase, em cada etapa da obra. Estou aqui aprofundando esses estudos no telhado. Nos próximos dias a gente vai iniciar essa etapa da obra, mas enquanto isso, se você
quer conhecer um pouco mais dessas fases, vou deixar um vídeo aqui onde a gente mostra como que a gente subiu esses pilares de dormente que vão sustentar a estrutura do telhado. Assiste esse vídeo, deixa lá também um comentário sobre o que a gente deve fazer, qual tipo de telha que a gente deve usar, o que você está achando desse projeto. Então, participa também, porque é muito legal ter esse feedback, até para a gente produzir novos conteúdos para você que está acompanhando a gente. Então, até o próximo vídeo.